Olá! Então, hoje vamos falar de astrologia psicológica e sobre a dificuldade que os pais possam ter junto tanto à criação dos filhos quando novos, como com eles depois de adulto. Entenda bem, é, a vida praticamente muda de 7 em 7 anos. Então, os primeiros 7 anos é o infantil quase bebê, que é aquele tico-tico maravilhoso. O amor brota através de cada sorriso, é tudo maravilhoso. Dos 7 aos 14, é um caminho que começa a complicar quando chega lá perto dos 14, entrando na adolescência. Mas ainda é interessante, você está criando, você está cuidando, está pagando escola, tudo mais. Dos 14 aos 21, dependendo do mapa do filho em relação ao seu, isso pode complicar, eu vou explicar já já. Dos 21 aos 28, dos 28 aos 35 e por aí vai, o amadurecimento do filho, fazendo com que ele tenha a possibilidade de repensar nos equívocos, parar de repetir os enganos de falta de entendimento ou de amor que o karma familiar lhe proporcionou. Então vamos lá, vamos entender o porquê que se cria a possibilidade das dificuldades. Bom, primeiro, quando a mãe dá à luz com um parto normal, o filho sai a ela em 90 e tantos por cento. Por quê? Porque o parto normal escolhe uma hora onde o ascendente, a forma de se apresentar, a forma de agir, muitas coisas no mapa favorecem ao gosto de estar com ela, ao gosto de respeitá-la, ao gosto de admirá-la. Então é muito importante a mãe, nos primeiros anos do filho ou da filha, pensar muito no que vai agir do lado dele, porque a tendência é dele repetir tudo que aprendeu com a mãe, porque a mãe é o ídolo dele. Eu tenho pena de muitas professoras que têm que aturar adolescentes mal criados. As mães xingam as crianças de mal criados. Mal criados por quem? Pelos exemplos que as próprias mães estão proporcionando. Então, a criança chega no colégio repetindo o que aprendeu em casa. Então, tomem cuidado. Bom, então, se puxar a mãe, vai haver uma certa amizade, vai haver um certo entendimento, vai haver muitos favorecimentos com a mãe. Agora, quando é cesariana, é loteria esportiva. Pode nascer qualquer coisa, e dependendo da hora do nascimento, a personalidade muda de 2 em 2 horas. Então vamos lá. O pai, se o pai tiver um comportamento semelhante ao da mãe, vai favorecer demais. Mas normalmente o pai se ferra, porque o pai é contrário. Quem escolhe o gosto sentimental não é o ego, e muitas vezes o gosto sentimental é diferente do ego. Então o filho sai diferente do pai, normalmente. 50%, né? 50% sim, 50% não. Na cesariana, no parto normal, não. No parto normal vai sair a mãe, pouco ao pai. Mas aquele respeito familiar, aquele karma familiar, quando é entendido pelo filho, pela filha, tudo bem ou mal, passa um tempo, a maturidade ajuda, tudo se entende. Vamos entender essa história do porquê que a pessoa muda de personalidade. Entenda bem.
Está aqui um mapa qualquer, na verdade é o mapa do dia de hoje. Repara que eu tenho duas colunas no diagrama. A coluna de forma de ser, a coluna de forma de agir. Os 7 primeiros anos de vida, a criança é bebê. É bebê, está indo para o maternal, ainda nem chegou aí ao ascendente. Então, como ela puxa a mãe e o pai é bebê, não tem problema nenhum, é tudo tico-tico. Bom, chegou na hora de ir para o colégio, o ascendente começa a funcionar. Então, dependendo dos signos que montam o Sol e Mercúrio, somando com o ascendente, isso vai haver uma certa complicaçãozinha na cabeça da criança às vezes, mas não chega tampouco a atrapalhar a educação dos pais, porque a criança ainda é muito nova. Agora, dos 7 aos 14, é a tendência, principalmente quando chega perto dos 14, é a tendência de mudar de coluna. Aos 14 eu já estou na segunda coluna, e a segunda coluna não é mais a forma de ser, é a forma de agir. Aí começa a confundir a cabeça do indivíduo, porque o indivíduo começa a fortalecer a forma de agir, porque na fase adulta a pessoa é mais o que mostra do que é. Todo mundo que não o conhece só percebe a forma como ele age e não a forma como ele é. A forma como ele é, os parentes que viu ele desde novo sabem como ele é. O resto sabe como ele age. Então essa história de como age começa a modificar. Eu falei que a mudança muda de 2 em 2 horas, aqui eu tenho 15 minutos, se eu botar 13, a segunda coluna muda toda. Se eu colocar 17, a segunda coluna muda toda. Se eu mudar 19, a coluna muda toda. Então, de 2 em 2 horas, a espiritualidade escolhe uma hora para o nascimento do parto para criar karmas familiares. Ponto. Então, uma criança que era maravilhosa na infância e pré-adolescência, pode, de repente, mudar por completo. Por quê? Porque o elemento fogo, os signos vermelho, aqui como exemplo, é contrário ao azul e o preto, que é o água e preto. Então a pessoa, a criança entrando na adolescência, ela muda de comportamento por completo em alguns casos, principalmente esses casos que vão ter idade da loba, crise dos 40. Mas o resto pode ficar um tanto confuso. Então, eu posso falar por mim. Eu tive vários filhos e registrei uns 5. Então, conclusão, 2 deles puxaram a mim. Pô, nosso entendimento é tranquilo, fácil demais. Por quê? Porque tudo que a gente gosta, tudo que a gente tem intenção, bate, porque os egos são parecidos. Egos parecidos criam amizade, entendimento. Agora, os outros, mesmo no início, eles favorecendo o meu elemento fogo, quando chegou na adolescência, isso piorou. Por quê? Porque eles mudaram da força de elemento, do elemento fogo, mudaram para água e terra e ficou confuso. Tempos depois, com a maturidade, voltou a estar comigo. Outro, bem antes da maturidade, até por força do gosto pela irmã que se dava comigo, ficou mais fácil, mas mesmo assim eu tive que puxar umas orelhas, tivemos alguns entrevelos, e uma outra que eu tive dificuldade, e tenho dificuldade até hoje, porque o lado teimoso, o lado individualista, porque os signos criam esse tipo de individualista, se é um ego formado com os 5 primeiros signos. A individualidade, o gosto do que acredita, junto à teimosia, brigando com os meus conceitos naturais, não é o meu gosto. Eu não sou o corpo, eu sou a alma, que estou aqui
cumprindo o meu karma. Eles não entenderam que isso era um karma que eles teriam que administrar. Mesmo tendo amor por mim, ficaram magoados porque não conseguiram me dar. Isso acontece normalmente nas famílias, principalmente com parto cesariano. E todos esses meus filhos foram cesarianos, eu só fui saber dessa história de cesariano quando eu dominei a técnica. Inclusive, essa minha última filha, eu pedi, pelo amor de Deus, para o médico não fazer a operação no dia que ele queria, porque ia dar ruim. Aí ele, mesmo não entendendo, aceitou o meu argumento e fez no dia seguinte. Bom, então, conclusão da história. Quem cria o problema, o problema com os filhos e os pais? Egos diferentes. A mãe tem uma filha de parto normal, teoricamente não vai ter problema a vida inteira. A mãe tem uma filha com parto cesariano, no início da vida é uma maravilha, um amor terrível pelaquele bebê. Quando chega na fase infantil, depois dos 17, ainda lindo, mas já começa a mostrar que vai ter alguns entreveros. Quando chega nos 14 anos, a criança se rebela, porque a criança chega e fala assim, a minha mãe não me entende, o meu pai não me entende. Eles falam uma linguagem que eu não concordo. Por quê? Porque elementos têm linguagens próprias. Se um pai é do ar e terra, é do ar e fogo, e eles estão sendo mais do terra e água, são linguagens que não se entendem. Quando eu coloco as palavras-chave que definem os elementos, são verdadeiros antônimos, esses dois grupos. Então, começa a ter problema. Dos 14 aos 21, o problema vai crescendo. Dos 21 aos 28, às vezes eles chegam a se afastar, mas depois dos 28, com a maturidade chegando, que é lá para os 40, começa a perceber que é um karma familiar, que é umas dificuldades que dá para conciliar, e bem ou mal voltam a conviver. Então, prestem atenção. Você tem um filho complicado no seu convívio? É karma. 2, se você tiver por natureza teimosa, se tiver por natureza individualista, se tiver por natureza que atrapalha ou acreditar que tem que contornar, resolva contigo mesmo. Do contrário, se o filho tem, espere ele resolver sem falar que ele está errado. Ninguém está errado. Todo mundo vive num corpo com personalidade própria e quando a personalidade é confusa, quanto mais você reclama da personalidade do indivíduo, o indivíduo se revolta. Então, não faça com que seu filho se revolte. Tem hora para aproveitar, tem hora para conciliar, tem hora para esperar, tem hora para resgatar. Ponto. Não entrem na pilha de falar, eu não soube educar. Meu guia, quando as mães chegavam reclamando, meu guia que não vale nada, que é mau como surucucu, ele falava, olha, até os 7 anos você pode fazer qualquer coisa com seu neném, dos 7 aos 14 você eduque, dos 14 aos 17 você acompanhe, porque dos 17 em seguida ele deixa de ser seu filho para ser filho de Deus. Por quê? Porque passa a enfrentar o próprio karma. Até chegar aos 17, quase adulto, ele bem ou mal ainda está debaixo da tua asa. Mas depois disso ele se rebela e aí é problema dele com os karmas pessoais, conjugais, que o destino dele vai criar. Vira filho de Deus, filho do karma que Deus lhe deu. Não é mais da sua competência. A sua competência era dar exemplo na fase infantil, pré-adolescente, exemplo, você dá exemplo com o seu próprio comportamento. Até os 14 você educa para mostrar caminho.
Dos 14 ao 17, você acompanha para ver se ele está levando a sério o caminho que você sugeriu, e dos 17 em diante, entregue a Deus. Por quê? Porque passou a ser filho dele. Então é isso. Aproveite na infância, aproveite na parte antes da adolescência. Na adolescência, tente dar bastante informação. Dos 14 aos 17, não o abandone. Uma coisa engraçada, duas coisas engraçadas com o filho. A minha primeira filha, eu percebi que tinha uma certa intriga, que muitas vezes a criança se revoltava porque o pai não lhe dava atenção. Então eu virei para ela pequena ainda, eu virei para ela e falei assim, quando você tiver um problema para mim, você me liga, no tempo do telefone fixo. Você me liga e fala, pai, é importante, para eu não falar, não, eu estou atrapalhado, não, eu estou trabalhando, não posso agora. Não, você fala, olha, é importante. Aí teve uma vez que ela me ligou e falou, não, é importante. Eu parei tudo que eu estava fazendo para ouvir ela falar. E quando ela falou, não tinha nada de importante, mas era importante para ela. Então, esse tipo de falha de acompanhamento, falha de dar atenção, isso cria traumas, mágoas, dependendo do mapa individual da criança. Então, dê atenção à criança, não se diga estou cansado, não se diga estou ausente porque eu estou precisando. Não, se você teve filho, você tem um karma a educar. Vá lá, dê exemplo, acompanhe, eduque. Dos 14 aos 17, só acompanhe. E daí por diante você tem que esperar que eles voltem a você. Porque se eles vierem a ter egos com elementos contrários aos seus, não será fácil. Por gosto deles ou por gosto seu, não, por gosto do karma que a espiritualidade criou no momento do nascimento do corpo. É um karma, vocês têm que contornar para evoluir. Tudo, nada é contra vocês, é tudo a favor da possibilidade de dominar para evoluir. Então não entrem em brigas, não alimentem brigas e tudo mais. Uma outra passagem muito interessante dessa história de mãe e filha, né? Quando a filha repete o que aprendeu em casa, eu ouvi de uma avó falando mal da própria filha, porque a filha, na educação, era muito agressiva com a neta. Aí a avó falava, pô, minha filha só aprendeu o que não prestou de mim. Por quê? Porque a avó foi agressiva com a filha e a filha estava repetindo com a neta. E a avó, então, passou a reclamar que a filha estava agredindo a neta por culpa dela. Então, prestem atenção no que vocês estão demonstrando como boas ações, porque eles vão repetir as boas ações. Se você bebe junto às crianças vão achar que vale a pena beber. Se vocês fumam, se vocês falam palavrão, se vocês discutem à toa, as crianças vão fazer a mesma coisa. Então, prestem atenção no que vocês estão passando para seus filhos. Ok? E quando a coisa piorar, caso venha piorar, contorne, esperem, alerte a seus filhos que não existe briga por gosto, são egos diferentes, arrume um jeito de falar, são egos diferentes, mas que com o tempo tudo há de se conciliar. Conheço muitos casos onde pai e mãe morrem e os filhos ficam numa revolta terrível porque não trataram bem os seus pais em vida. Não contornaram situações em vida. Aí não tem mais tempo para pedir desculpa. Vai pedir desculpa aonde? De repente no umbral. Ok? Então, 7 em 7 anos. Primeiros 7 anos aproveite, segundos 7 anos eduque.
dos 14 aos 17 acompanha, o resto é filho de Deus. Gostou? Dá o like, compartilhe, comente. Não gostou? Reclame, jogue pedra, faça o que quiser. Passe adiante. Abraço.